Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Notícias do Gigante para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo nós vamos trazer informações sobre a partida Vasco e Ponte Preta. O Vasco deve ter novidades na escalação e também novidades na roupa, no enxoval que vai vestir. O Vasco pode estrear um novo uniforme nesse jogo contra a equipe da Ponte Preta e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre os protestos. Hoje foi dia de protestos, olha, por todo o Brasil, pelo mundo. A torcida vascaína protestou contra a diretoria e contra Alexandre Pássaro. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e vamos trazer também uma informação aí sobre Anderson Martins. Revelou o desejo de voltar ao Vasco da Gama, mas tem um probleminha e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, o porquê ele não voltou até então. Então, sobe a vinheta, que depois da vinheta você, vascaíno, vai ficar muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco. Sobe a vinheta! Torcedor, estamos iniciando. Olha, o Vascão joga nesse domingo, hein? Vasco e Ponte Preta às 16 horas em São Januário, com transmissão da Globo para o Rio e mais 13 estados. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu vou fazer um agradecimento a vocês. Muito obrigado, de coração cheio de carinho que vocês têm dado. Muito obrigado pela moral que tem dado ao Comentaléu. O Comentaléu que perdeu o seu outro canal. A gente tinha pouco mais de 3 mil inscritos, mas meu amigo, essa demonstração de carinho que vocês estão dando, de apoio, muito obrigado. Estamos aí crescendo, em breve a gente retorna aí os números. Muito obrigado mesmo, vocês são o principal combustível desse canal para ele estar no ar. E para você que está chegando pela primeira vez e o YouTube te recomendou, algum amigo te viu o nosso link, vou te dizer uma coisa. Tá vendo esse botãozinho aí vermelhinho? Não era nem para ele estar vermelhinho, porque aqui é lugar de vascaíno. Aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve o Vasco. A gente traz opinião, a gente traz notícias, então é tudo diferente. Aqui, análise, lives, enfim, eu estou te convidando e será um prazer tê-lo aqui conosco como mais um inscrito nessa família vascaína. Agora vamos aos principais assuntos do Vasco, porque você veio aqui para saber informações, e vou começar pelas notícias rápidas e vou terminar falando aí sobre o jogo Vasco e Ponte Preta, sobre a estreia aí que o Vasco também deve ter nesse domingo. É o seguinte, galera, um assunto sério. Diversos protestos pelo Brasil, espalhados pelo Brasil, pelo mundo, por organizadas do Vasco aí. Teve protesto em Boston, teve protesto em vários lugares, contra a diretoria, contra a situação do Vasco, pedindo mais atitude, também até afetando a oposição, enfim, torcedores vascaínos com faixas que vão passar aí na sua tela, você vai ver diversos protestos aí por todos os lugares do Brasil, pedindo mais atitude à equipe, pedindo que a diretoria vai embora, né, pedindo a saída de alguns diretores, principalmente Alexandre Pássaro, foi um dos mais afetados com todo esse protesto que a torcida fez, mostrando estar indignada. Há alguns protestos até em tom de ameaça, mas enfim, os torcedores vascaínos nesse sábado fizeram aí um protesto enorme, por todo o Brasil, por todo o mundo, porque teve protesto também nos Estados Unidos e em outros lugares, pedindo a melhora do Vasco da Gama. Não pode continuar como está. E lembrando, né, a gente já está aí no final da janela de fora, né, da janela do exterior, termina no dia 31, e o Vasco até agora não confirmou ninguém. O Lisca já vai fazer uma semana que pediu reforço e nada até agora. Vamos trabalhar aí na diretoria, porque está na hora de trabalhar. Outra informação muito importante, o Anderson Martins, que a galera pede tanto, deu uma entrevista aí ao John Vascaíno, e nessa entrevista ele revelou o grande desejo de voltar ao Vasco da Gama. Só que um pequeno empecilho faz com que ele não possa voltar agora. Ele revelou que teve uma lesão, né? Ele teve uma luxação, né, lá no Bahia, e por isso ele precisa passar por uma cirurgia. Como ele disse que só tem mais 5 meses para acabar aí toda a temporada, ele só voltará a jogar no início da temporada, que ele vai passar por essa cirurgia, então só estará apto para um possível estadual. Mas deixou as portas abertas, disse para ele, seria um desejo enorme, muito grande, voltar ao Vasco da Gama. Lembrando que o Anderson Martins já revelou na sua primeira passagem que era vascaíno, e aí ele deu essa entrevista ao John Vascaíno
o zagueiro, né, que fez muito sucesso no Vasco. Na sua segunda passagem teve aquele probleminha, saiu pela porta do fundo, mas é um jogador muito querido pelo Vasco da Gama. Vira e mexe, a galera pede Anderson Martins no Vasco. Agora vamos falar de Vasco e Ponte Preta. Primeiro eu vou falar o seguinte: o Vasco deve ter uma grande novidade ao entrar em campo no jogo contra a equipe da Ponte Preta. É um novo uniforme. A camisa 2 do Vasco, 2021/2022, deve ser utilizada pela primeira vez no jogo contra a equipe da Ponte Preta, seguindo aquele cronograma que o Vasco divulgou para lá no início, né, do mês, sobre o seu aniversário. E estava previsto para o lançamento da camisa 2 neste jogo contra a equipe da Ponte Preta. O Vasco não divulgou detalhes. A gente vai ver amanhã, né, se o Vasco vai realmente lançar essa camisa. E a gente só tem alguns pequenos pontos dessa camisa, né, que a gente soube por aí de algumas informações. É uma camisa um pouco mais minimalista, né? Pode ser que tenha uma lista um pouquinho menor, uma camisa um pouco mais minimalista em relação às camisas que a gente estava tendo nos últimos anos. Mas é uma camisa muito bonita, segundo informações que a gente teve. Mas ninguém ainda teve acesso a essa camisa, tanto é que não vazou nada ainda. E amanhã a gente deve ficar sabendo aí como deve ser essa nova camisa 2, fabricada pela Capa e também aprovada aí pelo marketing do Vasco. E o Vasco deve ter uma nova camisa a partir de agora. Tomara que seja também o início de um recomeço, né? Essa nova camisa do Vasco da Gama aí, que deve se estrear contra a equipe da Ponte Preta. Informação agora falando de futebol. Porque o Vasco encerrou a sua preparação. E eu estou muito ansioso, ao mesmo tempo estou receioso, porque o Vasco não teve reforço, a gente sabe disso. Mas teve uma semana cheia de trabalho. Todo mundo que pergunta, todo mundo que está envolvido fala o seguinte: o Lisca sacudiu com os treinos durante a semana. O Lisca pediu mais atitude à equipe. O Lisca quer uma equipe muito mais agressiva, que jogue para frente, quer que a equipe ataque os espaços. Ele quer uma equipe muito mais forte, fortalecida, com mais atitude do que a equipe vinha tendo nos últimos jogos. Se ele vai conseguir com esses mesmos jogadores, a gente só vai saber nesse jogo contra a equipe da Ponte Preta. Mas é o seguinte, e Lisca também bateu bastante na tecla do sistema defensivo. O sistema defensivo foi muito exigido nos treinamentos durante a semana e o Lisca busca ajeitar esse sistema aí para que o Vasco tome menos gols. O Lisca quer uma equipe muito agressiva e intensa do início ao fim em todos os setores do campo no jogo contra a equipe da Ponte Preta. Essa é a ideia, inclusive o Zeca falou aí a Vasco TV no último treino, né, no encerramento da preparação para enfrentar a equipe da Ponte Preta, e a gente espera para ver. Eu estou ansioso para ver se o Vasco vai conseguir ser assim mesmo. Há uma informação da comissão técnica que a semana foi muito proveitosa, que o Lisca gostou do que viu e que espera que tudo aquilo que foi treinado durante essa semana seja colocado em prática dentro do campo contra a equipe da Ponte Preta. O que eu acho? Se o Lisca conseguir mudar essa equipe, se o Lisca conseguir botar essa equipe mais intensa dentro de campo, meu amigo, eu acho que ele vai conseguir fazer um grande milagre, porque eu vejo jogadores um pouco descompromissados com a ideia de jogo, jogadores que não se encaixam, na verdade, nessa ideia de jogo intensa. Mas vamos ver, né? O Vasco sem reforços, primeiro jogo de Lisca após uma semana de treinamento, como ele vai fazer. Sobre escalação, vou ser muito sincero a vocês, nenhuma informação. Por quê? O Lisca treinou diversas formações durante a semana. Diversos jogadores jogaram, no meio de campo mesmo Andrei teve chance, Galaça teve chance, Caio Lopes teve chance. A única coisa que a gente sabe é que Gabriel Peck terá chance. Leandro Castan era uma dúvida até a quarta-feira, mas ao que tudo indica está muito bem fisicamente, está com vontade, quer jogar e vai para o jogo na zaga do Vasco, provavelmente ao lado do Miranda. O resto da equipe deve permanecer a mesma que vinha jogando. Bruno Gomes, como a gente já sabe, cresceu muito por seu futebol com o Lisca, deve continuar no meio de campo. A única dúvida mesmo é o seu parceiro, se será o Andrei, se será o Galaça ou se será o Caio Lopes. Mas a gente sabe o seguinte: buscando um pouquinho, vendo o que o Lisca quer fazer, ele vai querer uma equipe muito mais intensa e um meio de campo muito mais rápido. Os três atacantes dele aí, o Léo Jabá, o Gabriel Peck e o Germancano, também pode se transformar com o Gabriel Peck aí com um homem pela esquerda, jogando ali no meio de campo da equipe do Vasco. A gente só vai saber isso amanhã, às 4 da tarde, quando a bola rolar e o Lisca mostrar aí o Vasco jogando. Há também uma situação, galera. O Lisca, ele tem feito aí, devido até porque a escalação tem vazado bastante, ele tem treinado bastante formações,
E só no momento da pré-eleição os jogadores ficam sabendo quem vai jogar, mas ele, claro, obviamente, treina muito e treina exaustivamente com todas as formações para que todo mundo esteja treinado e saiba como o time quer jogar. O Lisca busca ter uma equipe melhor, uma equipe mais consistente, para poder fazer esse resultado e começar a reviravolta na Série B, que é muito importante. O Vasco não pode perder esse jogo, já que o Botafogo venceu. E o Vasco agora está aí a muitos pontos do G4, então precisa de uma vitória. Sobre informações do jogo, a equipe da Ponte Preta tem 3 desfalques, deve ter a estreia do Marcelo Hermes, que estava aí na Europa, deve estar voltando. E a equipe da Ponte Preta ainda não venceu fora de casa. É uma grande preocupação, porque o Vasco nos últimos anos aí tem sido um grande time, parecendo que é Papai Noel, né? Que tem conseguido fazer os times baterem as marcas que tem para se bater. Times que vêm com marcas muito ruins, lembrando aí o Londrina, conseguem a vitória contra o Vasco da Gama. O Vasco enfrenta a equipe do Ponte Preta às 16 horas, lembrando que o jogo será transmissão da Globo para o Rio e mais 13 estados. Vamos ver como vai acontecer, né? É como eu já disse, o Vasco sem reforços, o Vasco aí com a mesma cara, só teve afastamento de MT e Juninho, que até já jogaram 2 jogos pela equipe do Sub-20. Vamos ver, né? Como vai se comportar esse Vasco contra a equipe da Ponte Preta, e amanhã estaremos ao vivo aqui trazendo pré-jogo para vocês. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo, aquele abraço e tamo junto.